Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, a todos cumprimentos com a paz do Senhor. E mais uma vez, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje: se Deus já sabe tudo, por que devo orar? Vou repetir. Se Deus já sabe tudo, por que devo orar? Nosso texto base está no Salmo 139, especificamente o verso 4, onde está escrito: ainda a palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Nobres irmãos e irmãs, é interessante. Esse questionamento que acabo de apresentar, se Deus já sabe de tudo, por que devo orar? Não é uma pergunta nova. Ela certamente já foi feita e continua sendo formulada por muitos cristãos das mais diversas partes do planeta. Nesse sentido, necessariamente a resposta precisa ser pertinente ao questionamento e deve ser completamente embasada nas Escrituras e não em opiniões particulares. E com o objetivo de incentivar a nossa igreja Adeluz a uma vida intensa de oração, vou apresentar à luz das Escrituras algumas considerações importantes que vão nos ajudar a compreender por que mesmo Deus já sabendo de tudo, nós ainda devemos orar. E a primeira razão, eu digo para você, mesmo Deus já sabendo de tudo, nós ainda devemos orar, porque a oração é uma determinação de Deus para o seu povo. Eu vou repetir. Mesmo Deus já sabendo de tudo ao nosso respeito, nós ainda devemos orar, porque a oração é uma determinação de Deus para o seu povo. Eu estou dizendo isso com base na carta aos Filipenses, capítulo 4, especificamente o versículo 6. Nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, ele declara dizendo assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Deu para você perceber? A vontade preceptiva do Senhor é que o seu povo o busque por meio da oração. Interessante que em várias partes da Bíblia nós temos muitas determinações claras mostrando sobre o nosso dever e privilégio de perseverantemente nos voltarmos para Deus em oração. Aliás, quando negligenciamos esse tão sublime privilégio e essa tão grande dádiva que é orar, pecamos contra Deus. Nos tornamos mais vulneráveis ao inimigo de nossas almas e estagnamos e até mesmo regredimos espiritualmente e deixamos de desfrutar da comunhão com o nosso Pai Celestial. Você pode pegar isso em 1 Tessalonicenses 5,17, Mateus 7,7 e também Mateus capítulo 8, a partir do versículo 26 ao 41. O fato é, por que mesmo Deus, sabendo de tudo ao nosso respeito, ainda devemos orar? Porque a oração é uma determinação de Deus para o seu povo. Em segundo lugar, mesmo Deus já sabendo de tudo ao nosso respeito, ainda devemos orar, porque a oração é um instrumento de Deus para moldar a nossa vontade. Eu vou repetir. Mesmo Deus já sabendo de tudo ao nosso respeito, ainda devemos orar,
porque a oração é um instrumento de Deus para moldar a nossa vontade. Agora estou afirmando isso com base no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, o versículo 39. Nesse texto está escrito: e, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deu para você notar? Deus é onisciente, Ele sabe absolutamente de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos e de todas as nossas ações. Todos os fatos são exaustivamente conhecidos por Deus e nada encontra-se encoberto diante dos seus olhos. A oração não tem como objetivo informar ao Criador dos céus e da terra sobre algo que seja desconhecido a Ele. Antes, a oração é um instrumento usado pelo Senhor para nos conformar à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ou seja, pela instrumentalidade da oração, Deus molda a nossa vontade, nos alinhando e nos fazendo compreender qual é a vontade dele. Portanto, oramos não com o intuito de alterar o propósito de Deus, porém, os desejos de sermos conformados ao seu querer, esse é o alvo da oração. Devemos orar para que a vontade de Deus ela prevaleça sobre a nossa vida. Portanto, se você observar o Salmo 139, verso 1 até o 16, aponta isso. Mateus 6, do versículo 7 ao 8, aponta isso. Romanos 12, verso 2, também revela isso. Portanto, como eu já havia dito, mesmo Deus sabendo de tudo ao nosso respeito, ainda devemos orar, porque a oração é um instrumento de Deus para moldar a nossa vontade. Mas em terceiro lugar, por que Deus já sabe de tudo e ainda assim devemos orar? Porque a oração faz parte do ministério terreno do povo de Deus. Vou repetir, mesmo Deus sabendo de tudo, nós ainda devemos orar, porque a oração faz parte do ministério terreno do povo de Deus. Aliás, não só do povo de Deus, fez parte do ministério de Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. O texto diz: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Deu para você perceber? Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, portanto, devemos conhecer com profundidade e praticar com alegria o seu ensino. Ele ensinou como orar corretamente. Está lá em Lucas 11, do verso 1 ao 13. Ao longo do seu ministério, a prática da oração sempre teve um lugar de destaque. Ao ser batizado, Lucas 13, 21, antes de escolher os 12, ele orou. Em Lucas 6 e 12, aponta exatamente isso. No episódio da transfiguração, conforme está em Lucas 9, 28 e 29, ele também estava orando quando de repente transfigurou-se em glória. A mesma coisa aconteceu no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 35. Após a realização da primeira multiplicação dos pães e peixes. Portanto, você vai perceber, ele sempre orou em diversas circunstâncias e situações. Lá no Getsêmani, orou no Calvário. Tudo isso está lá em Mateus 26, 39 e também Mateus 27, 46. Portanto, quando você olha para todos esses textos, vai descobrir, a oração era algo necessário, fundamental, importante, essencial
e que fez parte do ministério terreno de Jesus. Por isso venceu e suplantou todas as adversidades. Logo, a oração também necessariamente deve fazer parte da nossa vida e da nossa trajetória. Mas, em quarto lugar, ora, por que mesmo Deus, sabendo de tudo ao nosso respeito, ainda assim devemos orar? Vou responder, porque a oração é antídoto contra o orgulho e meio de graça para o crescimento da igreja. Eu vou repetir, porque a oração é antídoto contra o orgulho e meio de graça para o crescimento da igreja. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 24 e também em Atos 4, versículo 31. Eu vou citar para você. Atos 4, versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Agora, olha Atos capítulo 1, versículo 24. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Deu para você entender? Naturalmente, esses dois textos apontam que a oração abate o nosso orgulho. E por quê? Somos orgulhosos e altivos. Gostamos de exibir nossa pretensa força, conhecimento e também sabedoria. Porém, quando oramos ao Senhor, somos levados a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa deficiência, a nossa limitação, a nossa incapacidade e total dependência de Deus. É o que diz o Salmo 123, a partir do 1 ao 2. Quem tem comunhão com o Mestre Jesus e vive uma vida de oração é manso e humilde de coração. Ora, quando uma igreja local deseja seriamente o crescimento qualitativo e quantitativo, ela se empenha em buscar a face de Deus com perseverança e também com unidade. É exatamente o que está em Atos capítulo 1, versículo 14 e Atos 4, versículo 31. Portanto, meus irmãos, concluindo, devo dizer, precisamos orar a sós, orar em família, orar congregacionalmente, ou seja, com toda a igreja. O crescimento integral ou integral de nossa igreja é um assunto da mais alta importância e deve receber toda a nossa atenção. Devemos orar diariamente em favor da nossa santificação, em favor da conversão dos perdidos, em favor dos que sofrem perseguições por serem cristãos, em favor dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados, em favor das nossas autoridades. A oração não é poderosa. Poderoso é Deus que responde às orações. Deus, sendo soberano e onipotente, resolveu agir mediante as orações do seu povo. Quando oramos, unimos a fraqueza humana à onipotência divina. Ligamos justamente o altar da terra ao trono do céu. Portanto, até Tiago, irmão do Senhor, compreendeu essa verdade quando diz: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Portanto, precisamos orar. Por isso que Tiago exemplificou justamente a importância da oração, afirmando na sua carta que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou para que a chuva viesse, e a chuva veio, e a terra deu seu fruto. Meus queridos, por que devemos orar? Porque a oração é vital, importante e necessária. Mesmo Deus sabendo de tudo ao nosso respeito, Ele estabeleceu responder os nossos pedidos por meio da oração. Então vamos orar uns pelos outros e exercitemos a prática da oração. Que o eterno Deus continue lhes agraciando, hoje e sempre. Amém e amém.